Bom dia, galera do oitavo ano, seguido currículo contínuo solicitado pelo Estado, né? A nossa próxima aula de matemática, no caso, vai ser adição e subtração com números inteiros. Então, vamos dar primeiro uma relembrada lá do sétimo ano, né? Que foi que nós vimos. Nós vimos a reta numérica, né? Então, bem aqui, eu digo que ele é a origem, né? A origem da reta. E da origem para a direita, os números são o quê? São positivos. E da origem para a minha esquerda, os números são negativos, tá? Da origem para a minha direita, os números tendem a ficar maior, né? Tendem a crescer. Oh, meu Deus, foi mal, crescer. E da minha origem para a minha esquerda, os números tendem a ficar negativos, né? Então, vão diminuir. Essa caneta aqui é horrível para escrever, mas bora lá, se tem essa. Então, nós vamos começar com adição e subtração, certo? Então, vamos calcular aqui, ó. Dentro do parênteses, eu tenho um número negativo e eu vou somar com outro número negativo. Então, eu tenho menos 3 mais menos 5, né? Então, na reta numérica, a partir do zero, que é a nossa origem, no caso bem daqui, ó, deslocamos 3 unidades para a esquerda. Por que para a esquerda? Porque o valor é negativo, né? Então, o número tende a ficar menor. Então, nós vamos para a esquerda, ó. Então, do 0, 1, 2, 3. Então, o valor fica bem aqui. Só que como eu quero somar, eu vou adicionar mais quantas unidades? Ó? Mais 5 unidades negativo de novo. Então, já vou continuar. Se fosse positivo, eu ia para a minha direita, mas como é negativo, eu continuo para a esquerda. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando eu adiciono menos 3 com menos 5, vai dar quanto? Vai dar menos 8, certo? Aí, no caso, nós temos também a adição de isso quando são dois números iguais, né? No caso, dois sinais iguais, dois sinais negativos. E agora, eu vou fazer a adição quando for dois sinais diferentes, né? Então, vamos calcular o mesmo sistema. Menos 3 é o número negativo e eu vou adicionar com o número positivo, que é mais 7, né? Então, mais uma vez, partindo da origem, no caso bem aqui que é o 0. Então, eu vou começar deslocando quantas unidades? 3 unidades, como é negativo, vou deslocar para a esquerda. Ó. Então, 1, 2, 3 unidades. Beleza, então já ficou menos 3. Só que agora eu vou deslocar quantas unidades? Ó? Mais 7. Então, se é positivo, ele vai... Lembra lá do esqueminha que eu passei agora há pouco? Ele vai para a direita. O número tende a aumentar. Então, vai ficar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ficaria bem aqui no 4 positivo, né? Então, menos 3 mais 7 vai dar quanto? Vai dar mais 4 ou só 4 positivo. Quando o sinal é positivo, não precisa necessariamente aparecer, tá? Uma outra situação é o invertendo de valores. Vamos inverter, ó. Aqui era menos 3 e aqui mais 7. Agora vai ser mais 3 e aqui vai ser menos 7, o segundo exemplo. Então, mais uma vez, partindo do zero, eu vou começar quando? Eu vou começar indo 3 unidades para onde agora? Como é positivo, eu vou 3 unidades para a minha direita. Então, ó, 1, 2, 3, tá? Ficou bem aqui. E agora eu vou fazer o quê? 7 unidades para onde? Se é negativo, é para a minha esquerda. Então, daqui do 3, eu vou partir 7 unidades. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, mais 3 mais menos 7 vai dar igual a quanto? Menos 4. Né? Isso aqui a gente tem que deixar o negativo mesmo, não pode desaparecer. Beleza? Eu não ensinei logo antes, mas aqui para subtração nós vamos acabar precisando fazer. Né? É um método mais prático para estar resolvendo, eliminando os parênteses, né? Então, quando vai fazer a eliminação dos parênteses, eu tenho que fazer jogo de sinal, né? Do parênteses que está fora, do sinal que está fora com o sinal que está dentro, né? Então, eu vou falar rapidinho, mas qualquer dúvida vocês voltam e acabem olhando para cá pro vídeo, pro material, tá? Mais com mais, o sinal vai dar mais, menos com menos, o sinal vai dar mais, né? Então, sinais iguais vai dar mais. Mais com menos vai dar menos e menos com mais vai dar menos. Então, sinais diferentes dá o quê? Quando eu for fazer o jogo de sinal, dá menos. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link de um outro vídeo meu que eu tenho, que eu canto uma musiquinha, uma paródiazinha, né? E eu enfatizo melhor essa parte aí de jogo de sinal, tá bom? Então, bora lá. Subtração de números inteiros, né? Então, quando é subtração, a gente já precisa eliminar os parênteses para poder estar fazendo as continhas, né? Então, nosso primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho mais 8, né? Menos mais 2, né? Então, quando era tudo positivo, beleza, né? Bastava que a gente andasse aqui na reta numérica, né? Que estava de boa, mas quando é no caso da subtração, já não é bem assim, né? Então, olha como nós vamos fazer, né? Então, vou eliminar aqui. Quando não aparece, né? Lembra lá, eu já falei uma vez lá no sétimo ano, para quem foi meu aluno, quando não aparece, o sinal sempre é positivo, né? Então, mais com mais, nós vimos agora há pouco que dá o quê? Que dá mais. Aí vou eliminar o parênteses aqui desse 2, né? Então, o sinal da frente com o sinal de dentro. Então, menos com mais dá menos, tá? Então, aqui, ó, mais 2, mais 8 menos 12. Então, é como se eu tivesse R$8, né? Um saldo positivo de 8 e eu gastei quantos reais? Eu gastei 2, né? Então, 8 menos 2 vai dar 6, beleza?
Mesma forma aqui embaixo, né? Então, eu tenho mais 5 menos menos 3 e menos 4 menos mais 1, né? Então, vamos primeiro eliminar os parênteses, né? Fazendo a eliminação do parênteses. Aqui na frente, quando não aparece, toda vez não se esqueça, sinalzinho de mais, né? Então, mais com mais vai dar mais, menos com menos vai dar mais, tá? Aqui embaixo, mais com menos vai dar menos, menos com mais vai dar menos, tá? Então, na primeira situação, o que acontece, ó? Eu tenho 5 reais e eu ganhei mais quantos reais, ó? Mais 3. Então, lembra lá que o positivo, sinal positivo é da ideia de ganhar, né? Da ideia de ter. Então, tu tem 5 reais e tu ganhou mais quanto? Mais 3. Então, no total, tu ficou com quanto? Ficou com 8 positivo ou somente o 8. Aqui, ó, o negativo ele dá a ideia de dívida, né? Então, se você tá devendo, se você perdeu quanto aqui, ó? Perdeu 4 reais e depois perdeu mais quanto? Perdeu mais 1 real. Então, no total, você teve um prejuízo, uma dívida. E de quantos reais? Ó? De 5, né? Então, menos 4 menos 1 vai dar menos 5. Aquilo que eu falei agora há pouco, na situação de ganhar e perder, né? Nós temos uma outra situaçãozinha, que também alguns acabam não associando, né? Então, eu utilizo essas propriedades aqui, essas duas pequenas propriedades que foram colocadas, né? Primeira propriedade é quando os sinais são iguais. O que você deve fazer com o número? Você deve somar os números e conservar o sinal que está aparecendo, né? Se for mais, mais, você vai conservar o sinal de mais. Se for menos, menos, você vai somar e ainda assim vai repetir o sinal de menos. Vou já fazer alguns exemplos aqui para vocês. Sinais diferentes, o que a gente faz? A gente subtrai os números do maior para o menor, independentemente da posição que ele tiver, e vai conservar o sinal do número maior, né? Então, bora observar aqui. Nós temos 5 exemplos e vamos ver as propriedades que foram utilizadas. No primeiro exemplo, mais 5, mais 6. Então, os sinais são o quê? Os sinais são iguais. Então, se os sinais são iguais, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar os números. 5 mais 6 dá 11. E vamos conservar o sinal que está aparecendo. Qual é o sinal? Sinal de mais. Então, vamos ficar mais 11. No segundo exemplo aqui, ó, menos 6 mais 2. Né? Então, os sinais são o quê? São diferentes. Então, quando os sinais são diferentes, o que a gente faz? A gente subtrai. Então, 6 menos 2 dá 4. E o sinal do número maior é de quem? Do número 6, que é o sinal de menos. Então, ficou menos 4. Terceiro exemplo, mais 9 menos 7. Sinais são diferentes, então subtrai. Então, 9 menos 7 dá 2. E o sinal do número maior é do 9, então é positivo. Então, fica mais 2. Aqui embaixo, o quarto exemplo, menos 3 menos 5. Então, os sinais são iguais. Então, muita gente aqui acaba errando. Por quê? Acaba subtraindo, porque vê o sinal de menos. Mas lembra lá, você vai estar... Quando os sinais são iguais, você vai somar os dois valores, porque é um valor de uma dívida com um valor de outra dívida, né? Se eu fosse fazer assim, tu tá devendo 3, depois tu deve mais, no caso mais 5, né? Mais 5 reais. Então, no total tu vai dever quanto? Vai dever 8. É por isso que a gente soma. Então, somando os dois, 3 mais 5 dá 8, e o sinal se repete, ó, é o de menos. Por mais que tu somou, mas tu vai ter que colocar o sinal de menos. Então, fica menos 8. Aqui da mesma forma, menos 18, menos 12. Sinais iguais, então você vai somar os dois valores, que vai dar 30, e repete o sinal que está aparecendo, que é o de menos. De uma outra forma, você está devendo 12 reais, depois você está devendo 18 e agora está devendo mais 12 reais aqui. No caso, então, uma dívida de 12 com uma dívida de 18 dá quanto? Uma dívida de 30, beleza? Então, nós temos um pequeno exercício aqui, algumas questãozinhas aqui. Certo? Primeira questão só com adição, segunda questão só com subtração. Você pode estar fazendo conforme fui mostrando aí, fazendo a eliminação dos parênteses, certo? Aqui na terceira questão, o saldo bancário de um cliente do banco Fortuna era de R$43, né? Então, se é saldo, ele tem esse dinheiro ou ele está devendo, né? Então, quando é questão de banco, se ele tem, o dinheiro é positivo, se ele está devendo, o valor é negativo, né? E passou a ser de menos R$100. O cliente fez um depósito ou uma retirada, de quanto foi, né? Então, houve uma situaçãozinha aqui na conta dele, então você vai ter que informar conforme os valores descritos, tá bom? Um camelô fez 4 vendas. Na primeira teve um prejuízo de R$4. Na segunda teve um prejuízo de R$11. Na terceira teve um lucro de 13. E na última teve um lucro de 5. Né? Pode-se calcular o saldo resultante desses 4 negócios efetuando. Né? Então, foi descrito 4 valores e cada valor dele houve uma situação. Prejuízo, valores negativos. Lucro, valores positivos. Né? Então, conforme for falando, você vai associar, você vai montar uma contazinha e uma dessas contas vai bater com uma dessas 4 alternativas aqui que você vai marcar. Letra A, letra B, letra C ou letra D, conforme foi solicitado aqui no anúncio, no enunciado da questão. Beleza? Qualquer dúvida, a gente está aí no privado. Valeu, até a próxima.